andando triste aqui na solidão, paz e descanso a mim, teus braços dão. Nas trevas vou sonhar, mais perto quero estar, mais perto eu quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor. Em Betel alçará padrão de amor. Eu sempre hei de rodar, mais perto quero estar, mais perto eu quero estar, meu Deus, de ti. E quando Cristo enfim me vier chamar, aleluia, nos céus com serafins, então me alegrarei perto de ti, meu Deus, perto de ti, meu Deus, de ti. Amém? Glória a Deus, as palmas celebram o Senhor. Glória a Deus. Tem um celular dando grito aí qualquer, né? É o seu? É o seu. Quando for fazer live, tem que colocar no... Tem. Bom, meus irmãos, hoje, graças a Deus, mais uma escola bíblica, e eu falo sempre isso com os irmãos. Talvez os irmãos não me levem tanto a sério, mas é sempre muito gratificante poder ouvir sempre os irmãos, tanto pregando quanto dando escola bíblica. Ninguém, por mais bem instruído que seja, por mais que ele tenha conhecimento, por mais que seja instruído, não significa que ele não precisa aprender ou ouvir. Todos nós, daqui a 100 anos, se nós estivermos aqui, nós ainda vamos estar tentando aprender, ensinando o que aprendemos e compartilhando um com os outros. Então eu fico muito feliz em poder compartilhar o púlpito com o irmão Rafael. Olha, irmão Rafael, sentar bem dali para não te apertar. Ficar aqui pertinho de você, que quer coisa belíssima você. Ô, glória. Ô, glória a Deus. Não precisa de microfone, não. Mas se você quiser. Não, deixa assim mesmo. Quer dizer, se estiver falando muito baixo, vocês podem para minha mental. Tá? Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém.
esse microfone na barbela assim, ó. O microfone na barbela dele, na camisa, que aí o pessoal que está de acompanhando que ouve o negócio. Você mandou botar na barba, não vai dar certo. Você tá fazendo assim, não. Você tá tão... Glória a Deus. O pastor pediu, né? Se eu pudesse falar um pouquinho hoje, no estudo de hoje. E ele deu um tema, né? Que é como Satanás usa a cultura na vida das pessoas, né? Para influenciar a vida das pessoas. E Satanás, ele é bem ardiloso, ele é bem sutil até, e ele tem uma estratégia bem organizada, e vou tentar explicar um pouquinho do que eu entendo, que eu pesquisei, né, sobre isso. Qual é a principal estratégia de Satanás para tentar enganar a gente, né? Quer dizer, a principal estratégia dele é enganar, né? Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3 e 4, fala que Satanás cega as pessoas para que não vejam e não conheçam a vontade de Deus. Então, a principal estratégia de Satanás é cegar as pessoas para que elas não conheçam a vontade de Deus, não enxerguem os caminhos de Deus. Né? E o que seria esse cegar, né? Uma maneira de cegar é distrair. Arrasta o pé, gente. Misericórdia, Jesus. Uma maneira de cegar as pessoas, né, é distrair, iludir, enganar. E isso tudo são armas que o diabo vem usando há muitos anos, né, contra todos, né. E como que ele faz isso? Como que Satanás engana, distrai as pessoas, né? O pessoal acha que às vezes Satanás vai aparecer com chifre, tridente na nossa frente, né? E vai chamar a gente para fazer coisas erradas. Satanás nunca vai aparecer na sua frente vermelho com tridente, te chamar para participar de um ritual satânico, para participar de um ritual para adorar espíritos malignos, deuses estranhos. Mas Satanás coloca no coração de muita gente a vontade de ir para o carnaval, que é um ritual. O carnaval é um ritual que tem origem em ritual pagão. Desde antes de Cristo, várias sociedades, vários países, povos, né, comemoravam o carnaval. E o carnaval no Brasil é uma cultura, é influenciado pelo governo, é apoiado, financiado pelo governo. E o carnaval só traz desgraça na vida de todos. Não tem vantagem nenhuma. Nem para o governo que patrocina, ele é vantajoso. Porque no carnaval é a época que mais acontece desgraça, acidente, assassinato, briga, tudo quanto é desgraça no carnaval parece que dobra, né? E o carnaval tem origem desde a época da Babilônia, do Egito, já comemoravam festas semelhantes ao carnaval. Não tinha o nome de carnaval, mas eram festas semelhantes, bem parecidas ao carnaval que a gente conhece hoje e que deram origem a essa festa que a gente conhece hoje. A origem do carnaval, né? As primeiras celebrações surgiram na Mesopotâmia, na Grécia, na Roma. Vários povos celebravam, né, essas festas. Tinha uma diferença de um
por exemplo, do Egito para a Grécia, tinha alguma coisa diferente, mas no geral tinha um padrão. E o principal padrão dessas festas era a desordem social. Era desordem social. As pessoas planejavam, esperavam por esses dias de festas para fazer tudo aquilo que eles não faziam durante o ano. Para fazer tudo aquilo que era proibido nesses dias, eram permitidos sem problema nenhum. E tanto era, né? Tanto era errado as coisas, que daí surgiu o costume de usar máscara. Eles faziam as coisas erradas, mas não queriam ser vistos. Porque sabiam, né? Do que estavam fazendo, sabiam que era errado, mesmo assim continuavam, né? Havia permissão para alteração da ordem social. As pessoas usavam máscara para garantir de não serem reconhecidas pelas outras pessoas, né, durante os excessos cometidos. Uma festa pagã, né, que é associada à origem do carnaval, chama Festival de Dionísio, na Grécia. Dionísio é um deus do vinho, marcado por rituais embriagantes, semelhante ao que a gente vê hoje. As pessoas ficavam em êxtase, né? E atacavam umas às outras nas ruas. Era o costume, né? Dessa festa. Queria ler com os irmãos 1 Crônicas 21. É, 21:1. Onde Satanás influenciou Davi a fazer um censo. Aqui mostra a capacidade que Satanás tem de influenciar as pessoas. Davi sabia que não deveria fazer o censo nenhum. Deus não queria, não permitiu ele fazer censo nenhum. Mas Satanás colocou no coração de Davi esse desejo de fazer o censo. Quanto mais Satanás pode colocar no coração de todos os outros povos, né? O desejo de participar dessas festas, o desejo de praticar essas coisas. Vou ler aqui, no computador mesmo, aí não demora eu procurar. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar Israel. Que fica claro o que eu falei, que Satanás colocou no coração de Davi fazer contra a vontade de Deus. Muito mais ele pode fazer com nós, né? Com todos os povos, a fazer coisas, a participar de festas que são totalmente contra os costumes, a vontade de Deus, os preceitos de Deus. Tem outra festa também, que deu origem ao carnaval, né? Que já era praticada há muitos anos, né? Que chama Lupercalia, na Roma. Eles sacrificavam cabras e um cachorro e passavam o sangue dos animais nas pessoas e corriam pelado pelas cidades com a pele dos animais na cabeça. E davam chicotada nas mulheres, porque acreditava que isso trazia fertilidade. Aqui fica claro, né? Mais um padrão que a gente se vê hoje, que é a promiscuidade, né? Aqui o que faziam isso normalmente eram os jovens, nessa época, que faziam esse ritual. E eles acreditavam que isso era normal, que não tinha problema, era um costume deles. E todo ano eles esperavam ansiosamente por chegar esse momento para praticar esses atos que desagrada a Deus, né? E mais uma vez
fica claro que Satanás influencia as pessoas, coloca no coração delas o desejo de participar de festas tão promíscuas, né? Tem outra festa também, que chama a Festa da Deusa Ísis. Outra bem parecida com o que a gente conhece como Carnaval de hoje. Eles usavam uma carroça, formato de barco, e passeavam com ela pela cidade, com a deusa em cima. É o que deu origem aos carros alegóricos que as escolas de samba usam hoje. E também é uma possível origem do nome, né? Carnaval, que era por causa do carro. Carro com formato de navio, carro naval. Pelo que eu pesquisei, essa era uma possível origem do nome Carnaval que a gente conhece hoje. E em Atos 5, 3 e 4, Pedro afirma, né, que Satanás encheu o coração de Ananias. Quanto mais Satanás enche o coração das pessoas a participar de uma festa, mesmo eles não sabendo talvez a origem, a real origem, a real intenção daquela festa, mas Satanás enche o coração daquelas pessoas a participar daquilo como se aquilo fosse uma coisa boa, um momento de distração, descontração, onde os valores são invertidos, onde se pode tudo, onde ninguém é de ninguém, onde as leis são anuladas. E fica claro, né, que mesmo sendo em povos diferentes, países diferentes, tinha um padrão. Por trás de cada deus estranho desse, tinha um espírito maligno que fazia um padrão em todas essas festas. Então, por trás dessa deusa Ísis, por trás desse festival de Dionísio, tinha um espírito, né? Satanás estava por trás disso tudo. Ele usava esses outros nomes, né? As pessoas davam esses nomes a esses deuses, mas no final era tudo a mesma coisa. Tudo era o mesmo padrão. Tudo era promiscuidade. E fica claro, né, que do mesmo jeito que era nessa época, é nos dias de hoje, né? Essa cultura do carnaval que foi implantada é totalmente coisa de Satanás. Não tem dúvida nenhuma disso, né? Parece que dá a entender quando Deus ele proíbe, né? Quando o povo sai ali do Egito, para no Monte Sinai, Deus estabelece ali as leis, né? E dentro dessas leis, Deus proíbe a adoração dos deuses. Não é isso? Aí quando você começa a levantar isso, né? Os deuses, os amorreus, os cananeus e por aí vai, eram deuses diferentes, estátuas diferentes, porém os rituais quase que eram as mesmas, terminavam quase nas mesmas orgias, né? Uhum. Que era a imoralidade, a sensualidade, e tipo assim, era uma festa, a adoração a esses deuses, no fundo desses deuses era uma festa praticamente assim, livre de tudo. E é por isso que Deus vai lá e ele proíbe a adoração a esses deuses, porque para adorar esses deuses, Israel teria que descer a esse nível, de se prostituir, de se adulterar. Que praticamente, se a gente for olhar bem, praticamente vem mais adulterado, principalmente, né? Vai mudando de povos, de deuses, mas parece que o padrão é quase o mesmo, desde aqueles tempos atrás, o povo do Egito era a mesma coisa, a sensualidade, a imoralidade, tudo em torno disso, toda a carnalidade e a imoralidade. Verdade.
E a gente está falando aqui, né, de vários países, de culturas antigas, né? Mas como o carnaval chegou no Brasil? É problema. No Brasil, a festa chegou pelos portugueses, com outro nome também, mas os portugueses trouxeram essa festa com o nome de intrudo. Era uma festa caótica, era uma bagunça generalizada, e as pessoas lançavam comida, frutas. O pessoal mais rico, né, da época, os nobres, né, eles lançavam as bolinhas com água perfumada. Só que o pessoal mais pobre, que não tinha condição de comprar essas bolinhas, de preparar essas bolinhas, enchiam as bolinhas de urina e fezes. E um tacava no outro. Você vê o tamanho da festa, né? Imagine a satisfação de participar de uma imundície dessa. Então, para você ver, e as pessoas ficavam felizes, um tacando fezes no outro. Achavam isso normal, esperavam ansiosamente por esse dia, se preparavam antes disso, né? E isso tudo é Satanás influenciando eles, porque não tem como a pessoa gostar de uma brincadeira dessa, de um tacar fezes no outro. Não tem nada saudável, nada engraçado. E para você ver o tão forte é a influência de Satanás no coração das pessoas, né? Mais um exemplo, né, de como Satanás usa, né, influencia as pessoas. Satanás conseguiu entrar no coração de Judas, que era discípulo de Jesus. Judas estava todo dia com Jesus, ouvia as palavras, via os milagres. E Satanás ainda assim conseguiu entrar no coração dele a vender Jesus. E aí você vê que essas brincadeiras de um tacar fezes no outro não é nada. Se a pessoa foi capaz de vender Jesus através da influência de Satanás, ela é capaz de vender, de fazer coisas 1000 vezes piores. Então, assim, praticamente não tem limite o que Satanás consegue manipular, fazer as pessoas fazer. Manipular as pessoas a fazer, né? Não tem parâmetro, não tem nada que limita Satanás, né? Somente a vontade de Deus, né? A permissão de Deus até segura a correia dele lá e fala até onde ele vai. Mas... E é tão preocupante, porque nós estamos falando a nível cultura, né? E é tão preocupante que é uma festa que, vamos falar onde vivemos, né, no nosso país, é uma festa que domina, em seu período, ela domina todo o país. Ela consegue, o negócio é tão sério, a gente está falando do poder da influência dos principais potestades de Satanás sobre a cultura, é tão forte, que desestabiliza todo o país. Todo o país. E assim, o negócio fica mais sério ainda quando as igrejas começam a aderir. Olha também como é que o negócio é sério. Tem pastores colocando bloco de carnaval dentro da igreja, dizendo bloco de carnaval. Gospel. Né? Cantores gospel indo para carro de como é que fala? Trielétrico, carnaval, de freio de santo. Então, assim, a gente fala, algo assim, mas o pessoal não teve. Mas isso é para nós termos uma ideia, que quando Paulo vai dizer assim, nós temos que lutar contra principados e potestades,
o tamanho da luta. E nós estamos lidando com uma guerra que o poder é tão assim, imensurável que vai se espalhando de uma imensidão tão grandiosa. E o que eu mais impressionado é que até as igrejas que eram para ser o pilar de tudo, que era para falar contra, que era para resistir, se a última barreira está aderindo, abrindo as portas, né? Deixando entrar essa cultura maldita, e daqui a pouco, não é de se assustar, no período de carnaval, as crentalhadas todas da igreja pulando carnaval por ritmo de samba. O negócio é sério, a luta, o negócio é tão esquisito que vai tomando uma proporção e colocando o quê? Aquilo que a serpente fez no jardim. Não sei se o irmão já prestou atenção, qual que era a ordem, a fala de Deus para o homem a respeito da fruta? No dia que comer, não, certamente morrerás. E aí Satanás veio e fez o quê? A serpente veio e falou o quê? Certamente não morrerás. Ela só mudou uma fala, pegou a mesma fala de Deus e mudou só um contexto assim ali, e já foi suficiente para entrar na mente. Então, essa cegueira que você trouxe no início, ela é tão grande que muitos estão aderindo, fazendo, praticando em nome de Deus. Dizendo ser cristão. Hoje, se você entrar lá no Google, qualquer lugar, vamos botar aqui que o nosso país é 98. 98? Não, é 82 ou 98, um negócio assim, por cento de cristão. Sendo que a maioria pertence ao catolicismo romano, ao romanismo, e patenteia o carnaval, porque a Igreja Católica Apostólica Romana patenteia o carnaval, junto com o Estado. E a cultura é tão forte que vai se alastrando para as igrejas evangélicas, que era para ser a última barreira. Daqui a pouco vai estar pulando carnaval aí também. Um monte de pastores colocando retiro de carnaval. Aí tira a garotada toda da igreja, toda da concentração de oração, para eles fazerem um freio fora. O negócio é sério, irmão. A influência é poderosa. E a igreja está perdendo ponto. A riveria. Acho que o erro começa quando a igreja começa a fechar durante o carnaval. Irmãos, já fui criticado por esse tema, mas eu disse, hoje, a minha vontade de trabalhar com jovens, eu tenho vontade de trabalhar numa dimensão muito grande. A igreja não tem condições, mas a minha vontade é trabalhar numa dimensão muito grande com jovens. Mas se tem uma coisa que, enquanto eu for pastor da igreja, aqui nessa igreja, nunca vai ter, eu não vou deixar fazer. Já tentar uma vez fazer, não faz. É mais fácil pegar a igreja e começar igual nós fizemos aqui. No período de carnaval, nós fizemos um culto. Todos os dias do carnaval, um culto em cada bairro. Entendeu? Tipo assim, vamos lá na sua casa, botava o som na maior altura lá e deixava, pregava a palavra de Deus lá, 1, 2 horas, 3 horas de culto. E todos os dias do carnaval eu estava em um bairro diferente. É mais fácil fazer isso do que um dia ter retiro de carnaval, eu fechar a igreja no período de carnaval por causa do carnaval. Eu vou ficar com a porta aberta aqui, se me fizer errar, eu vou botar as caras para fora. Já que o som é livre mesmo, eu vou botar as caras para fora. Complicado, né? Nessa época a igreja tem que estar buscando mais, orando mais e. Orando mais, pregando mais, fazendo. O pessoal tende a fechar as portas. Fechar as portas já era. A última resistência era para ser a igreja. E a igreja faz, quando fecha a porta, vai pular do frio. É complicado mesmo. Falando o que o pastor falou, né, sobre a igreja católica, o Papa Gregório Magno,
ele introduziu o carnaval no calendário litúrgico da Igreja Católica. No primeiro momento, a Igreja Católica até tentou proibir, amenizar aquelas festas, mas como o povo gostava muito e eles não queriam perder o povo, então, se não pode vencer, una-se a eles, né? Então, eles incluíram o carnaval no calendário litúrgico da Igreja Católica. E isso tudo faz parte de uma estratégia de Satanás para enganar o povo, induzir o povo, achar que ele pode ficar 4 dias, 5 dias, será quantos dias naquela gandaia, e depois passar 40 dias sem comer carne, ou jogar uma cinza na cabeça, que todos aqueles BO que eles fizeram para trás vai apagar. É muito simples, né? E no ano que vem, a mesma coisa. Depois dos 40 dias, eu não sei o que faz, se volta... Começa a reservar. Reservar para o próximo ano. E fica evidente o poder de Satanás na vida das pessoas, porque eu não sei vocês, mas eu já gostei muito dessa porcariada. E a gente realmente ficava esperando o carnaval, gostava do carnaval. Eu passava quase 24 horas na rua. Amanhecia e lá ficava e... Eu conheci gente que passava a noite no carnaval, noite toda, aí não trabalhava no curral, né, tirando leite, não pode faltar do serviço, aí saía da festa, da noitada, passava no curral, fazia suas obrigações que tinha que fazer, né, de qualquer maneira lá, e de lá não voltava o carnaval e emendava de novo, ou seja, 24 horas fazendo assim, trabalhando e no carnaval. É verdade, eu não sei os irmãos, mas igual eu falei, eu já vivi nessa porcariada e assim, e é uma vergonha, porque hoje, para a gente fazer um pouquinho para Deus, é uma dificuldade enorme. A gente se sacrificava para participar dessa festa nojenta, e hoje para ficar 2 horas na igreja, a gente parece que sofre. Parece que é uma tortura. E eu estou falando de mim, né? Não, mas o que o Rafael está fazendo é até importante. O Rafael tem essa ciência, e eu sempre falo isso aqui. O Rafael está fazendo um ensinamento para nós. Por mais que ele está usando a pessoa dele que ele fazia, quantos de nós? Eu não gostei de carnaval, quantas vezes virava a noite, sabe? Época de festa. Eu não gostei do carnaval por causa do perigo que era, bagunçado. Mas quantos de nós virava a noite em festa? Virava a noite e trabalhava e gastava o que não tinha. E para Deus é essa morreação. É tempo que eu faço, é tempo que eu faço. É para nós todos, a maioria de nós, não vou dizer todos, mas uma grande maioria de nós viveu assim, né? Quando adoravam os ídolos, as imagens de escultura, quantas vezes carreguei, fala o nome, não sei quando você vai passar um negócio assim. Não, é que andou, meu. Não, é penitência. Fazer penitência, pagar penitência, carregar pedra, carregar pau, é isso, virava e voltava, estava tudo certo. Hoje, para chegar na igreja mais cedo, é um sacrifício. Né? Para marcar o evangelismo, igual o nosso histórico de evangelismo, estava até vendo umas fotos nossas de evangelismo, marcar o evangelismo, a igreja que no domingo tinha quase 40 pessoas, sempre foi evangelismo, 7 pessoas. Isso às vezes no domingo. Ah, mas eu estou cansado, trabalhando. E quando era perdido o carnaval? Não era assim que fazia? Não trabalhava e dava conta da festa? Aí para cair aquele filho de Deus, os filhos das trevas, são mais prudentes do que os filhos da luz, infelizmente, é uma realidade. Né? E
ficando claro, né, como Satanás influencia as pessoas, né? Assim como influencia a grande multidão, né, o povo, a grande massa, Satanás também influencia os políticos a organizar essas festas, a criar leis que direcionem para esses rituais, mesmo que as pessoas ainda vão de maneira ignorante, sem realmente saber do que se trata, mas vão por desejo, né, de satisfazer a sua vontade, né, de fazer as coisas erradas. Então, o Satanás ele usa os políticos para introduzir essas coisas na cultura, né, de determinado país. E assim entrou o carnaval, que é uma cultura. Assim eles tentam introduzir outras coisas ao longo do tempo. Eles começam devagarzinho e vai martelando aquilo, e botam um detalhinho a mais, e vai acrescentando. E você pode ver que o funk virou uma cultura. É outra porcariada que até pouco tempo eu gostava muito. E que é. Não, tudo que era porcaria, acho que era eu, né? Não, mas isso aí. Quem me conhece já sabe. E o governo trata o funk agora como uma cultura. E se a gente for pesquisar a questão de música, ritmos, batidas, tudo isso Satanás usa psicologicamente para enganar as pessoas, distrair. Ainda que às vezes as letras não falem coisas tão ofensivas, né? Não falem palavrões, mas a batida, somente a batida, o ritmo, já tem uma influência de Satanás no meio. E é tão que até o próprio governo sabe disso, né? Que no Carnaval de Minas eles proibiram o funk. Porque sabe que o funk instiga a violência, a promiscuidade. E então Satanás vai usando essas coisinhas, né? Vai martelando. Primeiro ele introduziu o funk, agora o funk faz parte da cultura. Aí o governo apoia, financia. E não só o funk, né? Mas o futebol, para quem gosta muito, né? Como eu também gostava. Faz parte de uma política não só do governo brasileiro, né, mas é praticamente mundial e de muitos anos, né? É o famoso pão e circo. É uma maneira, uma ferramenta do diabo de enganar, de iludir, de distrair as pessoas com entretenimento, né? Uma cervejinha, que as pessoas acham que por trabalhar a semana toda, a cerveja, né, é quase uma cultura já do brasileiro, não só do brasileiro, né, mas quantas pessoas, alguém já deve ter ouvido falar aí, não, eu trabalho a semana toda, no final de semana eu tenho que tomar tenho que relaxar, tomar minha cervejinha. E o pão e o circo é isso, né? A pessoa é alimentar com distração, para que a pessoa não possa enxergar a vontade de Deus, não possa buscar os caminhos de Deus, e assim ela vai andando distraído, fazendo a vontade deles. Isso tudo apoiado, né, pelo governo, e apoiado até por especialistas, porque a antropologia, ela aprova, ela recomenda esses ritos de inversão que são cometidos no carnaval, né? Que é inversão de valores. É o homem se vestir de mulher, a mulher se vestir de homem. Um fica com o outro fica com outro, e assim vai.
Isso tudo apoiado e recomendado. Segundo a antropologia, é recomendado o ser humano fazer isso. Só que, graças a Deus, nós não vivemos pelos preceitos da antropologia, né? A gente tem uma Bíblia que condena totalmente isso. A antropologia, ela diz, né, que ser um estudo de compreender a diversidade cultural das pessoas. Deus não quer saber da diversidade cultural. Deus quer que você obedeça e ande de acordo com as vontades dele. Esse negócio de diversidade cultural, isso é coisa de Satanás, porque quando vem com esse papo de adversidade, todo mundo já sabe onde acaba, né? Que é gênero, ideologia de gênero, diversidade de gênero, que pode tudo. Irmão, Paulo, e as coisas de Deus é tão assim, a gente não para para pontuar. Mas quando o povo sai do Egito e chega na terra, na Canaã, Deus ele não proíbe que uma pessoa de fora, de outros povos, fizesse parte do povo de Israel. Deus não proíbe. Só que Deus requer que aquele que quiser fazer parte do povo, renunciar totalmente, aí no caso, cair isso aí. Suas ideias, suas culturas, os seus deuses. Então, assim, o negócio era tão sério que teve um período que até os estrangeiros que vinham, que queriam fazer parte do povo de Israel, e os homens teriam que ser circuncidados ainda depois de velho, para receber a marca também da promessa do Filho, deixando literalmente de ser cananeu ou um jebuseu para passar a ser um estrangeiro israelita. Então, Deus ele não abre mão. É o que a gente tenta pregar, a gente tenta ensinar na igreja. Não adianta querer estar aqui e querer estar lá. Deus não aceita isso. Não adianta. Isso eu estava falando agora para os meninos aqui do circular. Tem algumas coisinhas da igreja que são regras do pastor, regras estabelecidas do pastor. Mas é uma muito minoria mesmo. A grande maioria das regras estabelecidas na igreja é por causa da palavra. É não e pronto. Então não adianta a pessoa falar assim, não, eu vou na igreja, mas o que tem? Se tem um tal de que tem, faz dá uma xerife. O que tem eu ir lá? O que tem eu só dar uma olhada? O que tem? Tem tudo a ver. Você não era nem para querer estar lá, porque você agora descobriu, através do Evangelho, uma nova vida. Pelo menos era para ser uma nova vida, uma nova estratégia, uma nova visão, uma nova forma de viver. Agora, querem estar aqui com as mesmas culturas de antes. Deus nunca aceitou isso, nem no tempo de Israel, quando sai do Egito, vai aceitar agora. No tempo da graça, que foi, pelo que me consta, não foi feito nenhum sacrifício. Né? Deus não fez nenhum sacrifício para o povo sair do Egito. Né? Mesmo assim, Deus não abriu mão. Agora, depois que ele faz o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, nos dando a graça salvadora, ele vai permitir que nós vivemos os dois lados? Nunca. Nunca foi assim, porque vai ser agora. Então, Deus ele nunca abriu mão desse preceito. Quer fazer parte do povo de Deus, quer andar nas leis de Deus, então tem que renunciar. E é totalmente, se você entrar nessa questão cultural de outros povos, é totalmente, desde a forma de vestir até a sua forma de falar. Né? A pessoa tinha que deixar, renunciar mesmo. E aí ela tinha a obrigação de participar dos rituais de Israel, o Shabbat, o festa do Pão Asmo, a Páscoa. Ela tinha que fazer parte de todas essas festas, todos esses rituais. Era obrigatório. Então, assim, era uma renúncia total e zerar Deus, se quiser caminhar com Deus. Agora, se lá atrás Deus não abriu um bagulho, não vou nada não. Para continuar, para andar com Deus, isso que você está falando, tem que renunciar, não dá para andar do seu lado, não dá para estar aqui e estar lá ao mesmo tempo. Deus nunca vai permitir isso.
Pegando um gancho no que o pastor falou, né, sobre vestimentas, né, o jeito de falar. Não sei se alguém aqui já foi no Rio, né? No Rio de Janeiro. Você tem saudade, não tem? Nós estávamos falando agora do Rio de Janeiro. Tem uma coisa que, assim, não é tradição ainda, eu acho, né? Eu nem sei, né, como é que tá aquilo lá agora, mas reconhecida pelo governo e tal, mas que é um costume e que lá no Rio de Janeiro é normal que eles não enxergam, não vejam como uma... Como é que fala? Para eles é normal, não é ofensa, não é nada, é o palavrão. E eu vim de lá e eu sofro com isso. Se alguém já foi lá, já teve a oportunidade pelo menos de conversar com um carioca, você vê um daqueles bem brabo mesmo, bem lá da gema mesmo, que cada 10 palavras que fala, 11 é palavra. E naturalmente, sem... Como é que fala? Um xinga o outro de tudo quanto é nome numa conversa normal, sem ninguém se ofender. Mas, Rafael, eu acho, depois você pesquisa, mas eu acho que já teve uma cutucadinha dessa questão aí de cultura, do jeito de falar. Eu acho que já teve uma cutucada. Como assim? Da forma de carioca falar. Acho que já mexeram. Não sei se estabeleceu, mas eles deram uma cutucada nessa questão de... Eu não duvido, não. E assim, isso tudo é influência de Satanás. Não tem como uma pessoa falar, numa conversa normal, falar 30 palavrão e não ser obra dele, né? E depois que a gente começa, né, a enxergar as coisas de outra forma, a gente vê o quão grave isso é. E a gente tem que, somente a gente tem que trocar. Não sei tem que se policiar muito, procurar observar. Mas você conversando um pouquinho com o carioca, você vê que é terrível. Estava falando sobre futebol, né? Um pouquinho. Acabei esse assunto do carnaval, mas pegando no gancho que Satanás influencia os políticos, influencia a política social a distrair o povo, né? E infelizmente, né? Para mim que gostava muito, não vou falar que esqueci, mas já nem ligo tanto. O futebol também foi uma arma que Satanás usou para distrair o povo, né? Em 1930, o governo pegou o futebol como um projeto de governo e lançou isso para o país inteiro afora para distrair as pessoas, né? Supostamente é dar uma alegria que a maioria não tinha, que era de torcer por uma seleção, né? E o governo começou a incentivar isso e a transmitir, né, os jogos da seleção pelo rádio, né, que era um meio de comunicação da época, então era uma ferramenta de manipulação da época, que a única meio de notícia na época era o rádio, e através disso eles falavam o que eles queriam, ditavam o que eles queriam, e foi introduzindo o futebol nessa cultura do país, né? E não só a seleção, né, como os outros times. E hoje você vê, por causa de times, no meio das torcidas, né, eles se matam, se odeiam a troco de nada, por causa de um bando de marmanjo que está podre de rico, que sai do jogo, vai para a orgia, perdendo ou ganhando. E os bocó ficam na rua se matando, se comendo no porrete. Para defender uma camisa, um suposto time,
que em nada agrega na vida deles, porque você torcer para o Flamengo, para o Vasco, para o Bahia, sei lá da onde, em nada vai te favorecer na sua vida, não vai te trazer benefício nenhum, é somente uma distração. E isso tudo o diabo faz, né? Influencia o governo a apoiar essas coisas que nos distraem e nos atrapalham a buscar a Deus, a enxergar a vontade de Deus para a nossa vida, os caminhos de Deus, que foge de tudo isso, e tudo isso aqui desagrada a Deus. Não estou criticando quem vê o jogo, quem gosta, mas tem que procurar vigiar e não ser manipulado por aquele ambiente. Porque quando eu assisti o jogo, meu filho, o carioca que estava aqui dentro florescia. Só não chamava de santo. Então, a gente vendo o jogo, a gente fica nervoso, a gente acaba falando palavrões e você vê que é uma influência ruim. Pelo menos para mim, eu vi como uma influência ruim. Então, que o Espírito Santo possa abrir os nossos olhos para todas essas culturas que Satanás vai colocando aos pouquinhos. Como eu falei, Satanás não vai chegar escancarado aqui. Essa cultura da ideologia de gênero, ele vem martelando há muitos anos e vai de pouquinho em pouquinho galgando degraus. E assim como a música, o futebol, as festas, Satanás age também dentro das igrejas, Satanás age nas pessoas, ele vai tentar influenciar você, vai tentar influenciar eu. Ele influenciou Davi, que era o homem segundo o coração de Deus, ele influenciou Pedro, que era apóstolo, Judas, ele tentou influenciar o próprio Jesus. E não podemos achar que só porque a gente conhece a palavra, a gente está totalmente blindado contra essas investidas de Satanás. Ele vai, sim, tentar influenciar você, influenciar a mim, a fazer coisas que vão contra os padrões de Deus, né? Contra a vontade de Deus. E que o Espírito Santo possa nos dar sabedoria e entender, né? Quando aquilo que às vezes aquele desejo que vive no nosso coração, aquela vontade de fazer tal coisa, entender que aquilo não provém do Espírito Santo, pode vir de um espírito maligno, e que possamos orar e repreender esse espírito e entender, né? Que a gente pode sofrer esses ataques, porque há uma diferença entre estar totalmente possuído pelo diabo, mas tem um nome lá que eu esqueci, mas que o diabo usa, né? Assim como usou Pedro, né? Que tentou impedir Jesus de ir à cruz, né? Pedro não estava possuído pelo diabo, mas foi usado naquele momento. E Jesus reconheceu a influência do mal em Pedro e naquele momento já o repreendeu. Então que a gente possa ter discernimento de nos policiar, nos vigiar, corrigir as nossas falhas, né? Eu tenho um monte, eu não sei os irmãos, mas que a gente possa buscar melhorar a cada dia e entender que até coisas pequenas, né, que a gente considera como pequena, mas que Satanás pode estar tentando agir naquelas coisinhas, que a gente possa ir corrigindo esses detalhes para cada vez mais buscar agradar a Deus, viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. E conforme quanto mais a gente buscar, mais a gente vai entender, mais a gente vai ser capaz de evitar essas armadilhas de Satanás e agradar a Deus, né? Eu tenho percebido muito, uma das
essa influência de Satanás na cultura, para mim, eu volto a ver, é uma das armas mais poderosas de Satanás, é na cultura. Porque ele consegue tocar em geral, tanto crente quanto não crente. E uma das atuações de Satanás é na cegueira espiritual. E o foco de Satanás não é atingir, muito menos cegar o mundo. Porque o mundo já está cego. O mundo já não enxerga o que é certo e o que é errado, não sabe, né? Mas o foco de Satanás é cegar a igreja. Ao ponto dessa cultura, o mundo que Satanás já influenciou, passa a ser normal. Como tem sido normal hoje. Como você percebe, se você vai no campo de futebol, as arquibancadas estão lotadas de crente. Está lotada de crente gritando, torcendo com pessoas. Sabe, naquele meio, ali no meio, onde as pessoas estão bebendo, estão fazendo as suas orgias ali. E aí você percebe que lá no meio desse povo, eles tossem, gritam, como se o mundo estivesse acabando, como se desse a alma por aquilo ali. Aí dentro da igreja as pessoas estão mortas espiritualmente. As pessoas estão cegas espiritualmente. As pessoas não conseguem dar glória. Para quem? Para o rei, para Deus, para o Senhor. As pessoas não conseguem torcer, não conseguem vibrar com a presença de Deus, mas vibra um jogo qualquer, sabe? Então você percebe que a influência de Satanás nessa cultura, para mim, é uma das armas mais poderosas dele. Você vê, na quadrilha você vê crente, no carnaval você vê crente, e as pessoas, como eu já cansei de ver, as pessoas sendo entrevistadas no carnaval, elas falam: crente pode vir para o carnaval, já vi pastor pregando no carnaval, em cima lá, com o rito normal. Então o que acontece? Quando Satanás ele consegue influenciar ou cegar o crente, acabou. Esse é o foco dele, é cegar. O principal fala, revestir de toda a armadura. Nós temos que se revestir dessa armadura para que nós possamos não chegar a esse ponto dessa cegueira. Porque se nós chegar a esse nível de cegueira e achar que o mundo é normal, que as coisas que no mundo é normal, acabou. Não tem mais o que fazer, sabe? Porque o mundo está cego. Aí, o papel da igreja é ir contra o mundo, não participar com as coisas do mundo, aquilo que a gente sabe que é errado. Tem uma passagem que fala que não se conformeis com esse mundo. Mas eu não lembro o restante. O que eu entendo nessa passagem, que me chama muita atenção, eu não me conformo com o carnaval. Eu não me conformo com a quadrilha. Eu não me conformo com essas coisas que acontecem, porque eu não faço parte disso. Porque eu sei que lá não tem nada de Deus. Não tem nada que vai atrair Deus, mas vai atrair o quê? A coisa da carne. Então, se vai atrair a coisa da carne, então eu não me contento com isso. Eu não me agrado, eu não nasci. Eu não vou, eu sou crente, eu me converti. Então, quando você começa a participar disso, acabou, você já está cego. Já está cego espiritualmente e pronto, acabou. Sabe? Então, esse é o papel de Satanás. É influenciar e cegar a igreja de Deus, sabe? E para que nós possamos, como você falou, se revestir de toda a armadura de Cristo. Esse estudo que nós vamos fazer é muito poderoso, porque o mundo que a gente está vivendo hoje é um mundo onde muitas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo e que está sendo gerado como algo sutil, algo leve, algo normal, algo cultural, algo que tudo pode, sabe? Se o presidente decretou que é normal, se a justiça decretou que é normal, se aqueles poderosos lá em cima decretou que é normal, acabou, é normal. Então é isso que Satanás quer levar para dentro da igreja e para as pessoas que servem a Deus. Amém. É verdade que nós não toleremos, né? Essas coisas entrar, né? Possamos vigiar, tá sempre buscando a Deus e possa nos ajudar, nos libertar desses costumes maléficos, né? Se pode dizer assim. Eu agradeço a oportunidade. Passar para o pastor Bolinha aí. Sempre que está aqui para poder te zoar. Amém. Amém. Deu para entender, irmãos? Amém.
isso que eu gosto, eu admiro muito pela. Eu estava falando com o Rafael, acho que domingo, né? Não é o que você tem, não, eu tenho que ter, eu tenho que... Não, eu quero fazer. E Deus ele não vai te mudar o seu jeito para você fazer aula para ele, mas do jeito do Rafael, do jeito dele, da forma dele, foi um dos melhores estudos sobre a influência dos principados protestais. Deu para ter uma dimensão ainda maior do estrago que os principados protestais têm feito. Obrigado, Pai. Amém. As palmas celebram o Senhor. Olha o Silvio Santos aí. Já na barra. Ai, Jesus. Ele, mencionando aqui a respeito do futebol, e tantas outras coisas. Ana Paula falou algo aqui, eu estava pensando aqui, sabe? O que ela estava falando. E o Rafael falou um negócio aqui sobre a distração, né? Uma das coisas que tem derrubado muito a igreja é as redes sociais. Por quê? Tanto jovem quanto os demais. Eu só abro lá um vídeo, né? Um monte de gente fazendo farra. E isso acaba induzindo a igreja a desejar ter essas euforias. Eu nem digo, irmã Ana Paula, a pessoa ir lá. A partir do momento que ela sente esse desejo, ela já se cegou. É incrível isso. Sabia disso? A Bíblia vai dizer, Paulo escrevendo aos Colossenses, ele vai dizer assim, ó, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima e não as que são de baixo. Pensai nas coisas que são de cima. E a gente tem entrado no costume, no ritmo, numa cultura, nessa atualidade. Hoje eu estava lá no serviço pensando na hora do almoço, eu almocei e fiquei pensando, né? E eu falei com Deus, Senhor, por que, né, eu nasci nessa geração? Porque se pegar todo o esforço que a gente tem feito no decorrer desses anos, né, nessa geração, o trabalho evangelístico, da forma de insistir, em outra época, quantidade de almas que a gente já teria ganhado. E hoje, nem os que estão na igreja te dão credibilidade como realmente precisa. E tudo por causa de quê? O aumento da influência de Satanás, dos principados e potestades, em disturbar mente, coração, entretenimentos em cima de entretenimento. A igreja, tem igrejas, irmãos, eu vou ser sincero para os irmãos. Você está na sua casa, está num momento de descanso seu lar, se você quer assistir o jogo, seja de qual time for, que faça. Mas a quantidade de crente, e do outro lado, irmão, isso me dói, sabe? Eu estava falando com os meninos aqui agora, do outro lado, pastores tem medo de perder a membresia por causa dos dízimos e oferta, abrindo a igreja em horário de culto com telão, para os irmãos assistir o jogo da Copa, dentro das igrejas. Isso não é pouca igreja, não, é muita igreja, irmão. Para que os irmãos não possam sair por aí para assistir o jogo, vão assistir. Irmãos,
Nós somos a última barreira. O próprio Jesus vai dizer assim, ó, e a porta do inferno não prevalecerão contra a igreja. Se nós não aguentarmos firme como a última barreira, acabou. Nós somos a igreja de Cristo. O nosso desejo, Davi, quando ele está ali diante do seu erro, do seu pecado, ele fala algo que a gente tem que pensar. Volta a dar-me a alegria. E quem não tem a alegria da salvação caça entretenimento, irmão. Quem tem a alegria da salvação tem foco. Foca onde? Nas coisas de Deus, irmão. Entra lá e pesquisa sobre as festas de Israel, que era obrigatório todo Israel participar. Hoje, nem os cultos da igreja, a maioria dos crentes não participa. As coisas que é da igreja, crente virando as costas. Está buscando o que então nesse mundo? Está fazendo o que na igreja? Nada. Israel pereceu, irmão, foi muitos anos. Porque até os cultos que eram destinados a senhores, eles não estavam querendo participar mais. As ofertas, o sacrifício que era feito, de cedo, meio-dia, de tarde, eles estavam deixando de qualquer jeito, qualquer para lá. Se der eu vou, se der eu faço. Tu nunca foi crente nem aqui, nem na China, essa aqui é a verdade, irmão. E está assim no mundo aí. O Brasil, irmão, era para ser o celeiro do mundo de espiritualidade. As igrejas se corrompeu de uma tal maneira que tem crentes bons, tá? Eu não vou falar, os irmãos não me levam a mal, não, mas tem muitos crentes realmente sinceros que já não aguentam mais entrar nas igrejas. Tanta corrupção que nós estamos vendo. Tudo que o mundo faz, a igreja quer fazer. Hoje o que movimenta a igreja, hoje é dinheiro. Eu estava falando com esses meninos pouco antes de você chegar. Às vezes, muita gente falava, pastor Deildo, é isso, é aquilo. Irmãos, eu não dependo de dízimo de igreja para nada, não. Eu estou morto, estourado. Você chegou aqui, sair de casa mancando, tanto que eu estou cansado. Eu trabalho para me sustentar. E no dia que a igreja não tiver condições de abrir estabelecimento, minha garagem está lá, cabe 25 pessoas sentadas, tranquilo, irmão, eu não dependo. É por isso que muitas das vezes a pessoa fala assim, mas o pastor... Irmãos, essa teoria, não, se crente não dizimar, pastor fecha a igreja, fecha não, irmão. Conversa para boi dormir. Conversa para boi dormir. Para cima de mim não cola, não. O que nós temos visto é a igreja deixando de ser igreja. O sal deixando de ser sal. A luz deixando de ser luz. E Satanás gritando em rua. É assim mesmo. Por causa de quê? Entretenimento. Eu já vi pai de jovem da igreja falar assim, não, meu filho tem que ir na exposição, como é que ele vai se divertir? Deixa, quando chegar no inferno, tu descobre. Difícil, irmão. Difícil. Mas, finalizando com as falas do Rafael aí, que venhamos vigiar, orar. Nós temos perdido tanto com a questão de oração, mas muito mesmo. É triste ver a realidade das igrejas hoje. Né? E domingo vai ser um caos. Porque tem igreja que vai fechar a porta domingo por causa do jogo do Brasil. A igreja, todo mundo fica colocando pendenga para ir. Mas para ir para algum lugar, se reunir com alguns, para gritar até ficar rouco, chega aqui e faz o que a irmã Paula falou, não dá um glória a Deus. Sabe o que é isso, irmão? Já perdeu a espiritualidade, ó. Não, mas o pastor... Se a palavra de Deus não te leva a glorificar, meu filho, você não vai glorificar com oba-oba de nenhum pastor, não. Eu custei entender isso. Mas que nós venhamos orar, vigiar e continuar aí nessa... Só Deus sabe o que eu tenho passado depois que a gente começou essa matéria. As lutas que temos enfrentado, as dificuldades que a gente tem enfrentado. Mas eu já sabia que ia ser daí para pior. Né? Eu estou
pedindo uma oração aos irmãos para que nós conseguimos levar esse estudo à frente. Ainda tem muita coisa para descobrir. Ainda tem muita coisa. Irmão, me ajude. Você acha que eu vou achar ruim se você chegar no estudo aqui, levantar a mão e trazer algo para nós aqui? Não vou. O estudo é para isso. Pastor, descobri isso assim, assim, assim. Glória a Deus. É para isso. Me ajude. Pesquise. A gente fala da matéria que a gente vai dar na próxima quarta-feira. Chega na quarta-feira que a gente vai dar a matéria. A pessoa não traz nada para somar. Faz isso não, irmão. Vai pesquisar. Vai lutar em cima. Ainda quero continuar falando sobre as culturas, a influência de Satanás nas culturas religiosas. Agora nós vamos dar uma pegada nas culturas religiosas. Irmã Ana Paula vai trazer isso para nós, viu, irmã Ana Paula? Você fugiu de uma, a gente pega na outra, em nome de Jesus, quarta-feira. Você falou que nessa não, mas na próxima poderia deixar, foi palavra sua. Eu tenho gravado, irmão. Palavra de crente faz volta, não. É sim, sim, não, não. Se vira nos 30. Essa eu te perdoei, você falou que na próxima. Se eu fosse sim ou não. Ai, Deus. Vamos continuar falando. Se tiver algum irmão que queira trazer alguma coisa no estudo, irmão, fica à vontade, né? Em nome de Jesus. Mas quarta-feira que vem é a irmã Ana Paula, em nome de Jesus. Não, deixa o pastor. Já deixei, irmão. É a próxima mesmo. Hoje não. Em nome de Jesus. Vamos colocar aqui para nós orar em nome de Jesus. Pois é. É as influências, não é assim mesmo. Começa com essas influências assim. Daqui a pouco está sentando lá de fora da igreja, daqui a pouco nem vem no escudo mais. Deus, em nome de Jesus. Quero te agradecer, Deus, porque o Senhor teve misericórdia de nós mais uma vez e usou teu servo para trazer esse estudo dinâmico que nos levou a entender a dimensão da luta espiritual que nós temos que enfrentar. Nós nem chegamos, ó Deus querido, nas lutas pessoais, nós nem chegamos a tratar ainda dos assuntos mais peculiares. Nós estamos falando numa dimensão ao todo, numa dimensão global, numa dimensão nacional. E o problema é gigantesco, Deus. E eu glorifico o nome do Senhor porque eu acredito que, assim como eu, a maioria vai sair daqui com uma mentalidade diferente. Com a visão, ó Deus querido, focada no problema que é grande. E talvez assim, Deus, estimule alguns crentes que já deixaram o desejo de orar coletivo de lado. Muitos, ó Deus querido, já não têm interesse mais em estar na igreja para oração. E que o Senhor venha despertar isso em nós, Deus. Que o Senhor venha despertar isso na igreja, nos jovens. Porque senão, Deus querido, nós perderemos essa batalha. Isso é, se não já perdemos, ó Deus querido, em alguns pontos, ou em a maioria dos pontos. E nessa noite que o teu Espírito venha bradar dentro de cada crente, influenciando, ó Deus querido, mostrando, porque como nós já falamos anteriormente no estudo, se o Senhor quiser enviar um anjo aqui agora para falar conosco, o Senhor vai enviar, mas o Senhor já nos deu o Espírito Santo. A grande questão é que a maioria de nós já estamos enrijecidos, já ouvimos, ó Deus querido, os ensinamentos, a palavra, já como uma afronta. Muitas das vezes saímos daqui como dono de si mesmo, Deus. Igual o irmão Rafael, ó Deus querido, trouxe aqui. Quantos de nós, ó Deus querido, quando estávamos no mundo, nos desdobrava, gastávamos dinheiro com as coisas do mundo, gastava tempo, gastava saúde, e para o Senhor, Deus, fica colocando marra, fica colocando dificuldade, fica colocando descaso, ó Deus querido, em tudo que vamos fazer. Que nessa noite o Senhor venha despertar, bradar em nós. Nós não somos assim, Deus.
Nós não somos chamados para ser dessa forma. Nós somos chamados para ser sal, para ser luz. A tua palavra diz que nós temos que ser fervorosos. Nós não somos assim, Deus. A tua palavra nos chamou, Deus querido, para ser animados. Deus, em nome de Jesus, repreendemos, ó Deus, toda a influência que está sobre a igreja, sobre nós, ó Pai querido, do desalento, do desânimo, ó Pai, da tristeza, da angústia, em nome de Jesus. Nós fomos chamados, Deus querido, como nação santa do Senhor, povo adquirido. Então, nesta noite, que o Teu Espírito Santo nos desperte, porque Satanás está ganhando um campo e está crescendo, ó Deus querido, no mundo, e está influenciando as igrejas, está entrando dentro das igrejas, Pai, e dominando, ó Deus querido, pastores, membros, ó Pai, cegando, ó Deus querido, trazendo uma cegueira espiritual sem tamanha. Mas nesta noite, ó Pai, o Senhor trouxe uma palavra ao nosso coração, para nos despertar, para nos orientar, Senhor, para nós voltarmos a ser o que éramos antes, termos, ó Deus querido, fervor dentro de nós, desejo, alegria de estar aqui, de estar fazendo, de estar cooperando, Deus, em nome de Jesus. Satanás não vai vencer essa batalha, Deus, em nome de Jesus. A igreja de Cristo, ó Deus querido, é vitoriosa, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja que um dia irá morar no céu, e todos digam: amém. Se Deus é por nós, posso todas as coisas. Orar pela irmã Rosana, viu, irmãos? Sábado ela será a preletora da noite. Agradeço a todos os irmãos que oraram pela irmã Letícia, ouviu a mensagem. Graças a Deus, uma mensagem poderosa. E eu tenho certeza que Deus vai trazer frutos daquela mensagem, irmã Letícia, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, as palmas celebram.